3 horas e 45 minutos, vamos seguir falando de internacional, né? E ainda de Estados Unidos, mas vamos deixar essa história, essa nova briga do Trump com um outro país, e no caso agora foi com o Brasil, mas para falar sobre a tragédia climática que matou muitas pessoas lá nos Estados Unidos. O estado do Texas vem enfrentando chuvas fortes desde sexta-feira, dia 4 de julho, e até agora estão confirmadas 82 pessoas que morreram, dentre elas 27 crianças. A gente tem algumas das imagens aí dessa inundação que matou, portanto, essas pessoas lá nos Estados Unidos. Essas 27 pessoas que estavam que morreram, né, essas 27 crianças que morreram, estavam em um acampamento. E essas imagens que a gente vê são exatamente dessa inundação que surpreendeu a todos, porque em poucos minutos o rio transbordou, chegou a 9 metros de profundidade, um negócio tão assustador quanto, por exemplo, a gente viu aqui no Rio Grande do Sul. 3 horas e 46 minutos, quem vai me ajudar a entender um pouco toda essa repercussão, né, e como o governo dos Estados Unidos está atendendo a região é o nosso observador da Casa Branca, o Fernando Hessel. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui virtual. Boa tarde. Oi, eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui com vocês. Eu estou num lugar bastante movimentado, que é o aeroporto de Fort Lauderdale. Então, em algum momento, a gente vai ter um pouco de dificuldade de entender a sua pergunta. Mas eu acredito que você esteja falando realmente do Texas. E aí existe um grande desafio do governo americano, e até porque Donald Trump, quando assumiu o governo, dia 20 de janeiro, uma das ações que ele fez e que repercutiu bastante aqui nos Estados Unidos foi, na verdade, a limitação de verba para uma agência que cuida dos desastres naturais, né, que dá assistência aos desastres naturais aqui nos Estados Unidos. O que essa agência faz? Então, quando acontece eventos como esse do Texas, quando você tem, né, tornados atingindo a Flórida, até mesmo o Texas, essa agência ela tem uma verba substancial para poder atender as famílias que forem impactadas por esses desastres. E não só as famílias, mas acaba suportando também, de certa forma, os estados. E o que o Trump fez? Quando ele assumiu, ele, na verdade, suspendeu a verba em torno aí de 5 bilhões de dólares, e foi realmente, na época, uma grande polêmica, e isso se manteve até agora. Então, o grande desafio a partir de hoje é, na verdade, tentar restabelecer essa verba que foi contingenciada no início do governo, e é uma corrida contra o tempo para poder dar assistência a essas famílias que estão sofrendo ainda no Texas com o advento das inundações. E agora, a partir de julho, nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, já começa o período de tornado de furacões que vai até aí final de novembro. Então, ou seja, o governo americano tem um desafio gigantesco para poder atender e tentar minimizar um pouco desse sofrimento que as famílias estão passando. E tem essa previsão de mais desaparecidos? Tinha esse acampamento, né, com as 27 crianças, que tinha uma torcida muito grande de que elas fossem encontradas com vida, e durante essa segunda-feira a gente teve esse detalhamento da morte dessas 27 crianças, né, somando ao número e chegando a 82 mortos. Ainda tem desaparecidos, Fernando, e outras pessoas, enfim, que estão presas em alguns outros lugares? Sim, com certeza. O governo está trabalhando para poder identificar mais pessoas que estão desaparecidas, e a gente segue aí o mesmo modelo do Brasil, Índia e outros países que sofrem com esses tipos de advento. Então é muito cedo ainda para se fechar um número, até porque a gente está falando de Texas, né? E o Texas é um estado bastante extenso, com dificuldades também de mobilidade, apesar dos Estados Unidos ter, na verdade, uma infraestrutura bastante interessante em termos rodoviária, ferroviária, até de aeroportos, mas existem muitas áreas praticamente desabitadas, com fazendas, com ranchos. Então é preciso ter um pouquinho mais de paciência para poder fechar um número e tentar localizar
corpos ou pessoas vivas aí diante dessa tragédia que acometeu o Texas. Enquanto você fala, a gente vê essa imagem acelerada, né? Justamente para mostrar para as pessoas a velocidade em que subiu o rio, né? O nível do rio, que saiu de um nível muito baixinho para 9 metros, surpreendendo a todos, fechando rodovia. E é isso que você falou, Fernando, como tem regiões aí rurais, né? A gente está falando do Texas, então muita gente mora em fazenda, em sítios, e claro que o resgate também demora muito mais, né? A gente viu uma situação muito parecida, até tá vendo de novo, mas de uma forma bem menos, né, dramática, no Rio Grande do Sul. Como a gente viu ano passado, esse ano a gente enfrenta também de novo as chuvas e inundações lá no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil.